e é para ti, Senhor, todas as coisas. Senhor, exalte também o nosso coração, Senhor, como sacrifício santo e agradável, Senhor. Que a gente possa, nesse momento, estarmos atentos à palavra que o Senhor vai dar, Senhor, e que a tua palavra seja como espada que separe entre o que é puro e impuro, Senhor, e santifique o viver de cada um aqui nesse lugar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos juntos aqui na nossa terceira mensagem da série A Mesa. E hoje a gente vai falar sobre a mesa que transforma, né? Isso aí, a mesa da transformação, a mesa que transforma. E a gente vai usar então alguns exemplos na Bíblia de como essa mesa transformou pessoas. Nessa série a gente está viu a primeira mensagem falando sobre Melquisedeque, Mefibosete, né, que foi acolhido pela mesa do rei Davi, tem muito significado para todos nós. Que não viu essa primeira mensagem, sugiro ouvir, que é muito cativante, toca no nosso coração. Semana passada a gente viu sobre o convite do rei, comparando o reino dos céus a um grande banquete que o rei preparou e nos convidou cegos, coxos, aleijados e pobres a se achegarem a essa mesa. Aqueles que não têm condições de pagar, que somos todos nós, a participar dessa mesa. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, viu? A participar dessa mesa. E hoje a gente vai falar então sobre essa mesa que transforma. E como Jesus usou dessa pedagogia, dessa maneira de utilizar a mesa, algo tão simples, comum que todo mundo tem, mas para transformar, ensinar e dar força, resgatar a fé de muitas pessoas por meio da mesa. Como também o Senhor colocou na sua mesa desde fariseus, pecadores, pessoas comuns, e sentou-se a essa mesa. E Jesus aproveitava então cada situação de mesa para trazer um ensino. E quando Jesus não era convidado, ele, em alguma ocasião, se autoconvidava a participar também da mesa. E é sobre isso que a gente vai estudar então hoje, sobre alguns personagens que foram transformados por meio dessa mesa. Amém? Vamos acompanhar então? Eu vou ler alguns versículos junto com vocês. Vamos começar com a experiência de Levi, conhecido como Mateus. E para os íntimos, Matt. Tá? Lucas capítulo 5. Essa hora você dá risadinha, minha gente. Quando eu falar da piadinha de Matt, vocês dão risadinha. Tá? Obrigado. A galera caiu a ficha? Pronto. Ok, obrigado. E para quem está assistindo, é hora de você botar o like aí, tá? Lucas capítulo 5, versículo 27. Fala assim, que depois disso Jesus saiu e viu um publicano. Jesus viu o publicano. Gente, para quem é o publicano, eu vou falar alguma coisa, ver se a gente consegue perceber quem é o publicano, tá? O que significa? Publicano, ele era público, ele não era privado, porque naquela época havia o Império Romano que cobrava impostos do povo judeu. E aí tinha quem tinha condições fazia a cobrança de maneira privada, mas alguns às vezes contratava outros para fazer a cobrança, tá? Então Mateus, Levi, ele era ele era contratado para cobrar dos judeus, do próprio povo dele.
que era um povo que já vivia oprimido e debaixo de grande pobreza. Então, se você tinha um bom coração, o que é que você fazia como publicano? Você iria ter misericórdia. Só que os publicanos, ele fazia o seguinte, preste atenção, ele não apenas cobrava o imposto para dar para Roma, mas ele cobrava muito mais do que Roma estava pedindo. Sabe para quê? Para ele ter um carro bom, para ele ter uma casa boa, para ele comer do bom e melhor e viajar na hora que quisesse. Então, ou seja, ele não apenas cobrava para Roma, mas ele ainda explorava o povo judeu. Agora imagine como é que o povo judeu, quando olhava para o publicano e via ele, osso dos nossos ossos, carne da nossa carne, fazendo isso. Tinha raiva e odiava, porque eles eram traíra. Tanto ele tinha jogo sujo com Roma, como também com os próprios judeus. E Roma, claro, sabia disso, que eles faziam isso e desde que o dinheiro chegasse a porção para Roma, não tinha problema. A maneira como ele ia tratar os judeus, não estava nem aí. Então, Jesus passando, viu um publicano, um cobrador de imposto. O que foi que Jesus falou? Jesus disse, siga-me. E aí, Matt creu e seguiu Jesus. Só que Mateus, Matt é Mateus, socorro. Para os íntimos, é Mateus, é Levi. Outra coisa, já que a gente está falando de nome, Levi, certamente, os pais, quando colocam o nome nos filhos, tem um significado. Levi quer dizer meio que sacerdote, relacionado a sacerdote. Então, qual era a expectativa dos pais dele? De que Levi, quando crescesse, ia ser alguém que ia servir a Deus, que ia ser alguém do Senhor. Levi ficou para o lado negro da história, foi para ser um cobrador de imposto. Então, certamente, isso foi uma decepção para a família dele. Mas Jesus, vendo, falou, segue-me. Matt fez o quê? Seguiu Jesus. E aí, quando ele seguiu Jesus, ele tinha uma reca de amigo, que era da mesma laia dele. É complicado você fazer uma transformação de história. E aí, o que foi que ele fez? Estrategicamente, Mateus fez um banquete para convidar os amigos dele para participar desse banquete. Isso é sabedoria, tá, gente? Veja o que Mateus fez. Aproveitou para fazer um banquete e aí preparou. Imagina a festa lá, né? Os BMWs lá, os carros, a festa, tudo preparado, as comilanças, tudo preparado lá para receber quem? Os amigos de Mateus e também Jesus e seus discípulos. Ou seja, era uma festa que Mateus propositadamente estava fazendo para unir um bocado de pecadores com Jesus e os seus discípulos. Porque Mateus queria que os seus amigos conhecessem Jesus. Então, estrategicamente, ele fez uma festa, aproveitou a festa para chamar Jesus. E Jesus não se recusou de ir para essa festa. Mas Jesus foi para essa festa. Porque às vezes tudo bem que a gente precisa ver uma distinção entre luz e trevas, mas a gente precisa também ser esperto de aproveitar as oportunidades que a gente tem para levar Jesus e os seus discípulos para conhecerem também os nossos amigos. As pessoas do nosso círculo, elas precisam conhecer Jesus, e Mateus fez isso. Versículo 29. Então, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Em outras versões falam de pecadores. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Por que vocês estão se misturando? Só que Jesus e Levi, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles tinham um propósito. Quando a gente sabe o nosso propósito, qual a nossa missão, a gente usa todas as circunstâncias, a gente usa as nossas celebrações para a gente levar Jesus. É uma mesa que acolhe. Então, se a gente vê essa mesa aqui, essa mesa de Jesus sendo uma mesa transformadora, que é capaz de transformar pessoas que são rejeitadas em pessoas acolhidas e abraçadas por Jesus Cristo.
É uma mesa que transforma. É uma mesa que atrai e inclui pecadores e pessoas que a gente não dá nada por elas. Jesus dá muito por essas pessoas. E aí, Jesus, então, aproveita essa oportunidade, enquanto as pessoas estão criticando e estão julgando Jesus, porque Jesus está sentado. Porque, claro, Jesus, como é que pode? Jesus vai sentar com esse tipo de pessoa. Se fosse tudo crente, se fosse tudo com os fariseus, que estão tudo certinho, tudo bem. Mas Jesus está sentado. Você foi para tal festa, você foi para tal... Só que Jesus tinha um objetivo que estava indo para aquilo ali. E aí Jesus fala, aproveita a situação e fala, eu não vim para os que são curados. Eu não vim para os que são bons. Eu não vim para aqueles que se acham corretos. Mas eu vim para aqueles que estão doentes. Porque o médico não é para quem está sarado, mas é para quem está doente. Então Jesus, as palavras de Jesus são muito precisas, porque ao mesmo tempo ele fala da salvação, da inclusão, ao mesmo tempo eles colocam em xeque os fariseus que se achavam corretos, justos e bons, não sendo alcançados por Jesus. Porque no momento que você se acha merecedor, correto, você perde a graça de Deus. Porque a graça é sobre isso, é sobre você reconhecer que você precisa de Jesus. E isso é para nós. Então a mesa é um banquete que vem de transformação. Uma mesa em que nós somos acolhidos. De pessoas que são desprezadas, elas são vistas por Jesus nessa mesa. Glória a Deus. Uma outra experiência que a gente vê também em outra mesa, é uma mesa que tira a nossa culpa e nos dá paz com Deus. Imagine você ouvir de Jesus, Jesus dizendo para você, a tua fé te salvou. Vai em paz. Os teus pecados são perdoados. Para você que tem um grande peso e culpa sobre você, imagina você numa situação em que as pessoas olham para você, mas vamos sentir a dor dessa pessoa. As pessoas olham para você com desprezo. As pessoas olham para você e falam assim, eu sei quem você é. Eu sei o que você fez. Eu sei a culpa que você tem. Não vou te convidar. Você não é merecedora. Imagina esse peso e essa marca que você tem sobre você, essa cicatriz. Imagina um banquete que você sabe que Jesus está lá, pessoas que não têm a tua história, a tua marca, estão lá participando, mas você não foi convidado porque você não merece. Mas você, com muita ousadia, cara de pau, você se decide na festa. E você meio que chega lá sem perceber. Chega lá na festa porque você está atrás de Jesus. Chega aos pés de Jesus e você leva o seu melhor. E chega aos pés de Jesus. E toca em Jesus. E alguém que está lá, que se acha melhor do que você, porque não fez o que você fez, ela diz assim, se ele fosse profeta, como dizem, ele saberia quem ela era. Por quê? Uma pessoa santa, ela não pode quem tocar nela vai ser contaminada. É mais ou menos assim. Um sacerdote, ele é santo. Então, ninguém pecador, quem tocar nele vai se contaminar, vai se tornar pecador. Por isso que o sacerdote não tocava em morte. Porque se ele tocasse, ele era contaminado. Do que o fariseu estava dizendo assim, ó, se ele soubesse que ele era realmente profeta, se ele era profeta, ele não ia jamais deixar que essa mulher tocasse nele. Porque ele ia saber que ela era pecadora. E ele está contaminado. É porque você não sabe a história dele. Às vezes é conversa de marido e mulher, né? Porque você não sabe quem é ela, você não sabe quem é ele. Porque se você soubesse... E aí, Jesus aproveita a mesa, aproveita esse momento de mesa para fazer uma grande transformação na mulher. A ponto de dar paz para ela. A ponto de tirar a culpa dela e perdoar. Porque sentar-se à mesa com Jesus, com um coração sincero, com um coração que talvez
na visão do fariseu, Jesus não tinha visto a mulher. Mas talvez foi o fariseu que não viu o coração da mulher. Não via o que estava dentro do coração dela. Porque Jesus, ele tinha visto o coração daquela mulher. Um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que estava chorando, um coração que estava se humilhando, que não estava diante de Jesus cobrando ou pedindo perdão, pedindo cura, pedindo bem-estar. Ela estava simplesmente adorando e se entregando aos pés de Jesus. E Jesus, diante disso, vendo o coração dela, naquela mesa, Jesus transforma a história dessa mulher. E essa mulher agora ela sai com paz. Essa mulher sai perdoada. Ela sai digna. Enquanto o fariseu, Jesus fala, eu estou aqui na sua mesa e você nem lavar a minha cabeça. Ungir com óleo. Quer me dar honra, você fez isso. Essa mulher lavou os meus pés. Você nem um ósculo santo me deu, a mulher beijou os meus pés. A gente, quando se acha muito bom e muito correto, a gente já tem o que a gente precisa. Eu sou correto, eu estou certo, eu tenho a razão. Se é isso que você quer, você já tem. Ninguém vai discutir com você dizendo que você está errado, porque você já tem a certeza que está certo. Mas é isso que você precisa ou você precisa do acolhimento de Jesus? E para receber o acolhimento de Jesus, você precisa reconhecer que você está errado. Você precisa reconhecer que você tem falhas. Você precisa reconhecer que você precisa pedir perdão, se quebrantar. Então, nessa mesa que transforma, essa mulher, ela sai aliviada do peso de culpa. E a gente é convidado também a chegar a essa mesa de Jesus com esse coração. Não um coração orgulhoso, mas um coração quebrantado, se humilhando aos pés de Jesus. Certamente a gente vai sair perdoado, vai sair mais o quê? Vai sair também, vai em paz. E outra coisa que Jesus também falou para ela, além de vai em paz, além de teus pecados são perdoados, Jesus falou para ela aqui assim, dizendo que a culpa dela também tinha ido embora. Jesus não ia julgá-la, mas ia liberá-la, né? Então isso é maravilhoso. Uma outra mesa que a gente vê também é a mesa que Jesus colocou para 2 discípulos. Isso está em Lucas capítulo 19. Lucas 19. É isso, Jesus? Ou não? Não. Isso aí é depois. A gente vai já. Lucas 24. Jesus já havia morrido. 2 discípulos tinham deixado Jerusalém. Não tinha mais motivo de estar em Jerusalém, já que Jesus tinha morrido. A esperança deles tinha ido embora. O profeta que havia falado da ressurreição, eles até tinham ouvido que as mulheres falaram que Jesus ressuscitou, que foram lá no túmulo, que estava vazio, mas fazia muito sentido mais para ele estar em Jerusalém. E aí eles estavam indo para uma vila, que eram uns 10 quilômetros até Jerusalém, para Emaús, a caminho. E aí certo homem chega perto dele e pergunta, o que é que está acontecendo? Por que vocês estão assim tão tristes, né? E aí ele falou assim, versículo 17. O que vocês estão discutindo pelo caminho? E aí eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Aí o homem olhou e perguntou, do que se trata? E aí eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o profeta, o poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que havia de redimir Israel. A gente esperava que esse Jesus ia resolver o problema de tudo, porque ele era poderoso em palavras, ele era o profeta. E nada aconteceu. Então assim, a gente está acabado, a gente está destruído, a gente está triste, a gente está arrasado com tudo que aconteceu. Versículo
21, a segunda parte. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha visto, tido em visão visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Mas não era suficiente para eles. Então, assim, eles estavam arrasados, estavam acabados, tristes, desencorajados, deixando Jerusalém. Não tem mais motivo de estar mais ali em Jerusalém. E aí, o homem que estava com ele começou a explicar todas as escrituras do Velho Testamento, explicou todas as coisas, ensinou, deu a doutrina, doutrinou eles, explicou. E aí, por fim, eles já estavam tarde da noite, já iam dormir, e pediu assim para o homem ficar com ele. Fica com a gente, não vai embora não. E de muito insistir, o homem falou, tá, tudo bem, vou ficar com ele. É interessante essa passagem, por quê? Jesus ensina, Jesus explica para eles as escrituras. Mas o sentar à mesa faz a diferença. Porque às vezes a gente ensina as pessoas a doutrina, a gente explica as coisas para as pessoas, entra na cabeça das pessoas, mas o sentar-se à mesa, a relação, o relacionamento faz uma diferença. Por isso que aqui em Recife a gente tem explorado isso e vamos continuar explorando a questão de desenvolver relacionamento. Sem dúvida a gente precisa de uma doutrina forte, a gente precisa de um bom embasamento doutrinário, bom conhecimento bíblico, a gente tem feito coisas para que os irmãos tenham acesso às escrituras, temos feito estudo com as irmãs à tarde, temos feito estudos nos pequenos grupos, temos procurado todo dia colocar um pequeno estudo para os irmãos terem acesso à palavra, mas a gente sabe que a eficácia de tudo isso acontece por meio do relacionamento. É por meio das ligações que as irmãs fazem durante a semana para saber como a que a outra está. É por meio do compartilhar, é por meio da oração que as irmãs fazem de relacionamento, é por meio de sentar-se à mesa pós-reunião para compartilhar em duplas. É por meio desses relacionamentos que os nossos olhos abrem, a gente consegue ver coisas maiores e que a gente também ganha força e coragem. É ou não é? Então depois de Jesus, desse homem ter falado tudo isso para os dois de Emaús, mas foi quando esse homem senta à mesa com ele. Eu já dei a dica de quem é esse homem, né? Para quem não sabia, já sabe quem é um homem. Já dei os spoilers todos. Versículo 29. Versículo 28. Mas quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. O homem falou que ia adiante, que ia embora. Mas eles, os dois discípulos, o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde. E o dia já está chegando ao fim. E entrou o homem para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam onde? À mesa. A mesa transforma. A mesa tem esse poder na sua casa. Não menospreze o poder da mesa que tem na sua família. Não menospreze. Esses dias Esther comentou, né? Porque de manhã, como eu tenho que fazer o vídeo, antes de ir para o trabalho, fazer aqueles videozinhos ali, fazer edição, tá? Então, meio que estou tomando café às pressas ali e na mesa ali. E aí você falou, mas eu fico o tempo todo no celular nessa hora, né? E aí eu tenho me esforçado, alguns dias, acordado mais cedo, para dar conta, para por 5 minutinhos ali da mesa, a gente ficar ali, meio que dando atenção. Porque a mesa é importante, mesmo que seja 5 minutinhos. É importante, porque é um momento. Não sei se vocês percebem, na mesa, eu sei que tem momento que às vezes a gente come e nem olha um para a cara do outro, né? Mas na maioria das vezes a gente tem a oportunidade de olhar no olho do outro. E isso é tão saudável, é tão importante na nossa família. Parar. Então, na sua mesa é importante. Jesus, então, aproveita esse momento aqui, fala assim, ó. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e compartilhou e deu. Porque mesa é sobre compartilhar, é sobre a gente dar a nossa história, é sobre a gente rir, é sobre a gente lembrar de momentos, é sobre a gente trocar vida, trocar figurinhas. Aí fala assim, então... Veja o que rico. Leia comigo. Estou lendo na versão NAA. Então, todo mundo juntos. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus.
Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, aquelas pessoas que estavam desencorajadas, estavam tristes, estavam arrasadas, estavam acabadas, estavam fugindo de Jerusalém, elas fizeram o quê? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, não as mulheres disseram para mim, mas de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Isso faz uma diferença. Aleluia! Glória a Deus! Porque, irmãos, sentar à mesa com Jesus é capaz de transformar a gente, transformar pessoas que estão desencorajadas, estão sem visão, sem ver perspectiva, a perceber que de fato Jesus ressuscitou. Traz uma força para a gente quando a gente tem essa comunhão com os nossos familiares e com Deus também, quando a gente dedica tempo de sentar-se à mesa para ter comunhão com Deus. Os nossos olhos são curados, a gente ganha força, ganha coragem, capaz de voltar para Jerusalém, para se reencontrar com o povo de Deus e para dar testemunho de que Jesus vive, de que Jesus está atuando na nossa vida, de que a gente tem experiência também com Jesus. Essa mesa ela é capaz de transformar. Por isso que a mesa com Jesus, ela é a mesa de transformação. Ela acolhe pessoas que são rejeitadas, os publicanos. Ela é capaz de tirar o peso e dar perdão e dar paz para aquela pessoa que se sente, na sua história, tem marcas. Como também é capaz de dar força para a gente que está caído, está cansado, está sem perspectiva, está sem visão. E nos fazer de volta, a voltar para junto dos nossos irmãos, para dar testemunho que Jesus vive e está atuando na nossa vida. Glória a Deus! Essa mesa que Jesus está chamando você para te transformar e para fazer tudo isso. Além disso, essa mesa, ela é uma mesa que traz evangelismo por meio de Mateus, traz também tira a culpa, traz paz, é uma mesa também que ilumina e também, preparados? É uma mesa também que confronta. É uma mesa que às vezes coloca você em saia justa. E aí eu quero perguntar, não precisa me responder nem levantar a mão. Qual é a sua reação quando Jesus também bota você contra a parede e quando Jesus faz questionamento para você também? Porque a mesa na nossa família ela é boa, é agradável, mas tem vezes que a conversa é pesada. Às vezes a comida desce com dificuldade. Às vezes a gente quer se levantar da mesa e sair. Porque às vezes a vontade passa. Mas é a mesa necessária da nossa casa, porque é o altar onde Deus nos colocou ali para a gente ser curado, a gente receber paz, receber alegria, mas também a gente ser confrontado. A gente precisa de confrontamento. E é nessa mesa com Jesus, então, há uma situação de confrontamento. Isso está em Lucas, capítulo 19, em que Jesus é convidado por nada mais, nada menos que um fariseu. Até o fariseu também convida Jesus para a casa dele. O fariseu é alguém muito correto, o fariseu é alguém muito certo. Para a gente entender o que é o fariseu, a gente tem outra passagem que para mim é muito chocante. Quando o fariseu vai subir lá para o alto para fazer uma oração para Deus, e ao longe ele vê um pecador. E aí ele ora para Deus assim: Deus, como eu te louvo, porque eu não sou como aquele pecador. Pelo contrário, eu dou dízimo, de todas as coisas eu dou o dízimo. Não sou como aquele pecador que vive em pecado. Poxa, que irmão, rapaz, esse irmão aí, eu quero passar a igreja, porque eu estou cansado de igreja que tem defeito. Eu quero igreja que todo mundo é perfeito, todo mundo é bom. Então, se você gosta desse tipo de igreja, vai para a igreja desse fariseu. O pobre lá, pecador, nem ousava chegar perto. Ali ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou indigno. Eu não mereço. Aí Jesus fala: sabe qual dos dois desceu justificado? Aquele pecador. Porque o fariseu, ele sempre se achava certo. E a gente, irmãos, a gente quer crente. Quando o tempo a gente vai passando, a gente vai se tornando, se não der cuidado, vai se tornando fariseu. A gente vai se achando melhor.
mais puro, mais verdadeiro. Aí, esse fariseu chamou Jesus. Só que Jesus, ele gosta de quebrar, às vezes, as tradições e as regras e não seguir a cartilha. Aí, Jesus não lavou as mãos. Não é questão de higiene aqui a situação, tá? A questão aqui era porque o ritual, né? O ritual. É como às vezes a gente também tem assim, a gente tem que orar antes da refeição. É bom orar, tá? Não estou dizendo que não deve orar. Mas, eita, eu não esqueci de orar. Pronto, pecou. Aí pode orar depois da refeição, agradecer também. Não tem problema, ninguém vai para o inferno por causa disso, não. Mas aí, Jesus não lavou as mãos. Foi o que o fariseu falou, o fariseu nem falou, pensou no coração. Como assim? Jesus aproveitou a situação da mesa para dar uma grande lição, para ensinar, porque Jesus sempre aproveita situações à mesa como oportunidade. E aí, Jesus foi falar para eles o seguinte: minha gente, vocês estão tão preocupados com a coisa exterior, esquece o interior de vocês. Às vezes estão tão preocupados com a veste ou com algumas práticas exteriores. E vocês estão esquecendo o essencial, que é o coração de vocês. Como é que está o coração de vocês? E eu digo mais para vocês, fariseus. Vocês são tão, assim, difíceis de compreender que vocês são como um túmulo, sem a lápide, sem identificação, que as pessoas não sabem quem vocês realmente são. É como pisar num túmulo e você não saber quem você está pisando. Porque vocês estão muito bonitinhos, mas o coração de vocês não está bom. Vocês gostam, sabe de que é que vocês gostam? De ter os melhores cadeiras nas sinagogas, para mostrar, porque quanto mais alta a cadeira, ou melhor a posição ali, mais visto como santo e puro vocês são. Vocês gostam disso. E vocês gostam de ser saudados nas praças, de serem vistos, porque, claro, vocês têm que dar testemunho de crente. E às vezes a gente cai nisso. Por quê? Porque, não, eu tenho que dar testemunho de crente. Então, eu tenho que, na igreja, eu tenho que ser uma pessoa assim e tal. Mas em casa, você não é o que você vive na igreja. Está errado isso, irmão. Não seja dessa forma, não. Eu sei que na igreja não dá tempo da gente ter raiva do outro, não dá tempo da gente gritar com o outro, não dá tempo da gente fazer isso. Eu sei que o tempo é curto, né? Tá tudo bem. Mas em casa, vamos diminuir também o grito. Vamos diminuir também a maneira como a gente briga. Tudo bem, a gente confronta, precisa confrontar, mas vamos também considerar a maneira que você está fazendo, porque pode ser que seja de uma maneira muito baixa. E você tem que considerar. Senão, a gente vai estar vivendo como esses fariseus. Aí a gente se preocupa. Não, olha, irmão, a água ela tem que ficar nessa posição aqui, porque tem que ficar nessa posição, porque essa posição é a posição mais santa. Aí na igreja você luta por isso aqui. Na sua casa, entende? Então o fariseu, e Jesus falou isso, então Jesus confrontou. Desculpe se eu estou confrontando. Olhe, graças a Deus, porque é muito legal. A minha tia falou assim, uma mensagem essa semana mandou para as irmãs ou para a Lívia. Eu escutei alguma coisa, a Lívia estava lá. Falando assim que às vezes o pastor fala e parece que alguém foi lá no vídeo dele e falou. Eu, particularmente, procuro propositalmente não saber em detalhes da história de seu ninguém, porque eu fico livre para falar o que Deus colocar no coração. Se ofende, vá se culpar diante de Deus, porque Deus está mandando para você. É tipo assim, eu sou apenas enviado. O enviado não merece pancada. Ele está ali apenas mandando a mensagem. Então, assim, não sou culpado, não. Eu estou apenas mandando a mensagem que Deus mandou dar. E a mensagem, assim, todo dia Deus me dá uma porçãozinha, eu boto lá no grupo. Ah, para vocês perceberem que não foi... Eita, teve uma coisa lá em casa ontem à noite, sábado à noite. O irmão está falando hoje aqui porque ligasse para ele, não foi? Que aí tem você ligou para ele, né? Tu ligasse para ele, né? Os irmãos têm prova que foi a semana toda, foi Deus falando. É Deus falando. Então, assim, por favor, me perdoe. Não bate em mim, não, que eu sou apenas o portador da mensagem. Aqui, aí o capítulo 19 de Zaqueus, de Lucas, fala assim, ó. É isso, Jesus. Eu estou perdido aqui. Não, eu estou perdido. Me achei agora. Lucas 11. Lucas 11.
Lucas 11, Jesus fala assim, um fariseu, 37, convidou para a refeição na sua casa. Versículo 39, Jesus falou, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos, besta, vocês não percebem, né? Aí em seguida, Jesus fala para eles, 42, mas ai dos vocês fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, que está correto, não está errado não. Mas vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês não consideram o que é o amor de Deus. Vocês têm considerado o que realmente é amor de Deus, o que é ser realmente justo. Ou vocês são apenas preocupados com vocês mesmos. Vocês deveriam fazer essas coisas, sim, de dar dízimos, a hortelã, mas sem omitir aquelas. Vocês devem sim ir para a igreja. Não deixe de vir para a igreja, não. Porque às vezes quando tem... tu nem vale a pena tu ir para a igreja desse jeito. Não, vá para a igreja. Faça uma coisa sem omitir a outra. As duas coisas são importantes. Versículo 43. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira na sinagoga e das saudações na praça. Ai de vocês que são como sepulturas invisíveis, e sobre as quais as pessoas passam sem perceber, nem sabem o perigo que estão correndo ali. Aí, tinha alguém que estava na sala lá e sentiu-se ofendido. Porque sempre quando fala, alguém ficou ofendido. Falou assim, oxe, Jesus, versículo 45. O Senhor está ofendendo também a nós. Porque hoje a gente vive uma geração assim, que falou, estou ofendido, me ofendeu, me ofendeu, me ofendeu. E aí o intérprete da lei fala assim, ô Jesus, me ofendeu também. Isso aí que você está falando aí, Jesus, está sendo muito duro, está me confrontando e está me ofendendo. Aí Jesus, vou falar para vocês também? Aí Jesus fala para eles assim, e vocês que interpretam as leis, vocês colocam um ensinamento em cima das pessoas, que é uma sobrecarga em cima das pessoas. E vocês não fazem, mas vocês querem que os outros façam. Vocês ficam colocando, façam isso e aquilo. Mas vocês mesmos não fazem. Vocês ainda detêm o conhecimento, porque só vocês que sabem, só vocês sabem de tudo, e vocês nem entram, nem deixam os outros entrarem. Vocês depois leem esse versículo, está aí. E aí, sabe qual é o resultado? Dentro do confronto, eles vão embora. E ficam chateados com Jesus e ficam assim, vamos procurar alguma coisa para depois prender Jesus. A pergunta que eu deixo para vocês é, qual a sua reação quando Jesus lhe confronta? O que você faz? Fica ofendido? Ignora? Culpa o irmão, o pregador que está dizendo isso, porque é ele que está dizendo isso, porque ele está se metendo na sua vida? Ou você aceita isso como Deus e pede ao Senhor misericórdia, se arrepende, vai diante do Senhor. A gente sabe que o processo é longo, mas você se quebrando diante do Senhor, lembre-se, o Senhor está chamando você à mesa, porque Ele quer ter conversa com você. Para finalizar, tem aquela passagem lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que o Senhor está batendo a porta. Para quê? Porque Ele quer entrar, para quem abrir a porta, e Ele quer cear com você e você com Ele. Mas claro, se você for como Laodiceia, se achar que é rica, abastada, que já tem tudo, que já está bom, não, eu nasci assim, eu sou assim, tá certo, tem que ser assim, é do meu jeito. Ele está batendo a porta. Mas se você abrir, ele vai entrar e ele vai cear com você e você com ele. Aí ele vai ouvir o que você tem a dizer e você também vai ter disposição para ouvir o que ele vai dizer. Para curar, como também para confrontar você. Que a gente possa permitir, sabe? Que vale a pena sentar com Jesus. Quem senta com Jesus não sai o mesmo. Sentar com Jesus é para o nosso bem. É banquete. É para salvação, é para mudança, é para transformação. Vale a pena. Todas as pessoas que sentaram com Jesus e têm sentado e têm tido comunhão com Ele, têm visto como é bom, têm sido transformado e têm se tornado bênção também na vida de outras pessoas. Que Jesus abençoe as nossas mesas, que Jesus abençoe a sua mesa, que Jesus abençoe a nossa casa, abençoe cada um de nós. A mensagem não acabou, porque agora é a sua vez de ser um mensageiro. Tá bom? Então a gente vai sentar agora em duplas. Vocês vão receber agora uma folha com perguntas
E vocês não precisam fazer todas as perguntas. Tem 10 perguntas lá. Não usa as 10 perguntas. Escolha 4, 3 perguntas. Conversa. Tenha comunhão. Conheça um ao outro.